Som. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais um culto para adorarmos ao nosso grande Deus, ao nosso bom Deus. Amém? Hoje é um dia muito especial. Hoje, né, amor? Hoje a gente completa já um ano, né, de ministério aqui, né, nessa igreja. E nós somos muito gratos a Deus, né, por cada dia, por cada batalha que enfrentamos. E o Senhor, Ele ainda está conosco e continuará conosco, amém? Eu vou pedir para o irmão Wagner projetar aqui, Isaías 40, a partir do 25. Isaías 40, a partir do verso 25. Vou ler nessa versão, amém? 25. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Verso 26. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela no seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inestimável. A sua força é. Por isso, nenhuma desses corpos celestiais deixará de atender prontamente. Verso 27. Porque, pois, reclama, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, ou meu Deus não considera a minha causa? Verso 28. Não sabeis, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa em ficar exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Verso 30. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Verso 31. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voa alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? Deus, ele não se cansa e Ele fortalece aos cansados. Amém? Hoje, Deus, Ele nos chama à sua presença, com uma mensagem poderosa de consolo e renovação. Isaías 40, ele nos lembra que não importa quão cansados estejamos, o Senhor é a nossa fonte inesgotável de força. Ele é a própria fonte, não existe outra fonte. Tudo que você precisa, quando você estiver cansado, quando você estiver abatido, essa fonte, ela vem do Senhor. Ele é a própria força, amém? Mas, eu vou continuar aqui. Mas os que esperam e confiam, guardam no Senhor, terão suas forças renovadas, amém? Confie no Senhor e Ele te fortalecerá. Não importa a batalha que você esteja passando. Não importa quando você achar que estiver fraco. O Senhor, Ele é a sua força, amém? O Senhor, Ele é a tua fonte de força. Ele é a própria vida em nós. Ele te fortalece, Ele te levanta. Não importa onde você estiver caído, o Senhor, Ele é a tua força. Ele te fortalece, amém? Vamos orar ao Senhor, todo mundo de pé. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por ser
essa fonte inesgotável, Senhor, de força, de fé, Senhor. Obrigada por ser a própria vida em nós. Obrigada, Senhor, porque dia após dia, Senhor, mesmo não acreditando, o Senhor acredita em nós. O Senhor é quem levanta o cansado, Senhor. O Senhor é quem, Deus, dá asas àqueles que estão caídos, que precisam, Senhor Deus, se levantar. O Senhor é quem leva, Senhor Deus, aqueles que estão caídos, Senhor Deus, a um caminho de vitória, porque o Senhor é a própria vitória em nós. Deus, muito obrigada, Jesus, por este culto, Senhor. Obrigada por este um ano aqui, Senhor Deus, nesse ministério, Senhor Deus, na casa da misericórdia. Tudo é para o Senhor, Pai. O louvor e a adoração que seja a Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus, continua fortalecendo ao caído, Senhor. Levanta cada um, Senhor Deus, que está passando por uma batalha, Senhor. Pega pelas mãos e levanta, dê a força necessária, Senhor Deus, para que possamos ter a vitória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós consagramos esse culto a Ti, Senhor Deus. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este um ano aqui, Senhor Deus, nessa igreja, Senhor. Continua, Senhor Deus, conosco, Pai, porque nós não somos nada, Senhor, e nós não iremos sem que o Senhor não estiver aqui, Senhor. Se o Senhor não estiver, Pai, em nome de Jesus, nós não iremos, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco, nos guiando, Senhor. Continua, Deus, fazendo a Tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Amém? Amados, todos nós, em algum momento da vida, passamos pelo deserto. Deserto não é apenas lugar físico, mas fases. Fases de aperto, fases de espera, fases de silêncio, fases em que parece que nada flui. E é importante a gente entender algo. O deserto, ele não significa abandono de Deus. O deserto não significa que Deus falhou. O deserto é sim parte de um processo. Na palavra de Deus que vamos ler a seguir, nos revela aqui no contexto que Deus tira o povo de Israel do Egito, mas o Egito demora a sair de dentro do povo de Israel. E é no deserto que Deus trata. É no deserto que Deus trata isso dentro do coração do povo de Israel. E por isso, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje é simples, mas profunda. E a mensagem é: deserto é lugar de passagem, não de permanência. Amém? E o texto que eu queria compartilhar com vocês está em Êxodo 16, 2, do 2 ao 4. Êxodo 16, do 2, vamos ler até o 4. Diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade.
mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, aqui já é Deus falando a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isto, eu porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Até aqui a palavra. No contexto aqui de Êxodo 16, 2, o povo de Israel já estava livre da escravidão do Egito, mas ainda não tinha chegado ao seu destino, que era a terra prometida. Eles estavam no meio do caminho, estavam no meio do deserto. O problema começou quando o conforto começou. Quando começou a fome, o povo começou a murmurar. E aí, eles olharam lá para trás e disseram: lá no Egito eu tinha comida. Ou seja, lembraram da comida, mas se esqueceram do cativeiro que viviam. Preferiram a comida do que a liberdade. Preferiam ser escravo do que continuar caminhando em direção à promessa. E infelizmente, amados, o medo causa isso. O medo do processo faz nós desejarmos voltar a ser escravos. O deserto, ele revela onde verdadeiramente está o nosso coração. O povo não enxergava a terra prometida. Eles focavam apenas no processo do deserto. Quando o deserto aperta, ele revela se confiamos em Deus ou se só confiamos quando tudo está confortável. Porque foi assim com o povo de Israel. Quando Deus estava lá no Egito com eles, que estava combatendo o faraó, lutando por eles, estava tudo bom. Quando foi para o deserto, quando a fome apertou, eles pararam de confiar. Eles pararam de acreditar. E o deserto é isso. Revela onde nossa fé está verdadeiramente baseada. Se é em Deus ou na circunstância que Ele te provém. E amados, a notícia é: Deus, Ele não desperdiça deserto. É no deserto que Deus te ensina a depender dEle. É no deserto que Deus te ensina a buscá-lo. E é no deserto que aprendemos que é Deus que nos provê e nos sustenta. Amém? E o povo de Israel comeu por 40 anos o pão, o maná. E esse maná, ele não veio do Egito, ele veio do céu. O pão veio de Deus. Deus mostrou que Ele é o Deus que tira da escravidão, mas também é o Deus que te sustenta no deserto. A terra prometida é abundância, mas antes da abundância vem o ensino, vem o preparo, vem o tempo. O deserto, ele não é castigo. O deserto é preparo. O deserto é formação.
No deserto, Deus forma povos dependentes dele. E o deserto, ele é um lugar de passagem, não um lugar de permanência. E se você, meu irmão, é crente, convertido, crê, lê a palavra, segue os mandamentos e permanece muito tempo nesse deserto, eu aconselho você a refletir, a orar e a pedir direcionamento de Deus, porque alguma coisa errada não está certo na sua vida, e alguma coisa você está fazendo errado. Às vezes Deus te mandou caminhar, deixar o Egito para trás, mas nos acomodamos com o maná do deserto. Não olhamos que lá na frente Deus preparou uma terra que emana leite e mel te esperando. O povo precisava confiar que amanhã Deus proveria. E é assim hoje como você. Ofertar é um ato de fé no deserto. É dizer: Deus, eu não confio no Egito. Eu não confio nas panelas do passado. Eu confio no Senhor que me sustenta no deserto. Quem confia, entrega. Quem confia, descansa. Quem confia, obedece. Queria pedir para você se colocar de pé por um momento, para você fechar seus olhos por um breve momento e vá orando ao Senhor agora, vá conversando com Ele. Talvez hoje você está vivendo um deserto, talvez financeiro, talvez emocional, familiar ou espiritual. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar: o deserto não é permanente. O mesmo Deus que te tirou do Egito é o Deus que vai te sustentar no deserto. Confie no processo, confie no cuidado, confie na provisão. E, ao ofertar hoje, faça isso com fé, dizendo dentro do seu coração: Senhor, eu sei que o deserto é passagem. Eu confio que o Senhor me sustenta até chegar à terra prometida. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por nos tirar da escravidão do Egito, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse aprendizado que tivemos ou temos em meio ao deserto, Senhor. Sei que é tudo preparação, Senhor. Sei que o Senhor tem algo grande para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por todo o aprendizado, por todo o processo, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, entregamos aqui, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, que o Senhor receba como bom perfume de coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por todo o seu cuidado, Senhor, por toda a sua provisão, Pai, por todo o seu sustento, Senhor. Oramos a Ti e te agradecemos, Senhor, por portas abertas, Pai, por portas de empregos abertas, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos provido todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos e te honramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí temos a chave Pix e o gasofilácio aqui. Amém? Tua palavra é uma semente
Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis e viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. O pastor Wagner veio hoje, meu cunhado Daniel. Paz do Senhor, irmã Bárbara. É a paz do Senhor mais sincero que você pode ter. Eu sou seu irmão, então a paz do Senhor, irmã. Entenderam? Não? Glória a Deus. Eloá, né? Eloá, seja muito bem-vinda, viu? Que Deus possa falar ao teu coração, que Ele possa liberar grandes coisas para você. Amém? Busque sempre conhecer ao Senhor. Se tem uma coisa que você tem que buscar nessa juventude, é conhecer o Senhor com todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Hoje fazemos aniversário de ministério. Glória a Deus mesmo, porque pode parecer que a gente está aqui só no domingo, vem aqui, mas é uma luta espiritual tão grande, meu irmão. É uma batalha tão grande que só quem está mais próximo a nós sabe quão pesado que é, às vezes, a gente se manter no foco, se manter no propósito. Às vezes, quando tudo vai ao contrário, você tem que permanecer. E glória a Deus, porque Deus tem nos sustentado, nos sustentou até aqui. E eu espero que hoje Deus possa falar no profundo do teu coração, meu irmão. Abra o teu coração, que hoje a mensagem vai vir de encontro a você. E eu tenho certeza que vai falar com você. Amém? Antes vamos orar para nós iniciarmos a mensagem mais uma vez.
Então peça para que o Senhor fale com o teu coração, fala para Deus que nessa mensagem Ele possa tirar as suas dúvidas, possa falar algo que você tanto busca com o Senhor e não consegue. Abra o teu coração no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por mais um momento da palavra, por mais um momento que nós vamos aqui estar ministrando. Me usa aqui como tua boca, Senhor. Tira toda a vaidade do meu coração, tira todo eu, que só o Senhor venha aparecer. Espírito Santo, que toma o controle desse culto, toma o controle dos nossos corações. Faz da forma que o Senhor quer fazer, nos direcione, Espírito Santo. Deus, todo esse culto, essa festa, tudo aqui é graças ao Senhor, tudo é para o Senhor, Pai, tudo que estamos fazendo é para o Senhor, que você possa receber de bom agrado, meu Deus, no nome de Jesus. Que tudo que quer colocar distração na sua mente agora, que tudo que quer colocar confusão na sua mente agora, que bata em retirada no nome de Jesus. Declaramos aqui um ambiente santo, um ambiente de paz, um ambiente de entendimento no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E o tema dessa mensagem que eu coloquei hoje é: o amor que te alcançou ainda continua sendo o mesmo. O amor que te encontrou ainda continua sendo o mesmo. Vamos ler Jeremias 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. Diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor que te alcançou um dia, meu irmão, continua te chamando para perto todos os dias. Todos os dias o Senhor quer ter um relacionamento profundo com você. Todos os dias Deus está te chamando para mais perto. O Deus que te atraiu, Ele é apaixonado e espera ter um relacionamento cada vez mais profundo com você. Ele continua te amando, Ele continua querendo que você avance, Ele continua querendo te usar. Ele não desistiu por mais circunstâncias que você tenha passado na sua vida, por algum momento de desânimo, por algum momento que você talvez esfriou. Ele continua te amando e sempre irá te amar. Jeremias 33, 3 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Deus quer revelar coisas ao seu coração. Deus quer te dar direções específicas para você conduzir a sua vida, direções específicas para você conduzir o seu ministério, a sua casa, o seu trabalho. Muitas vezes estamos perdidos sem saber o que fazer. Deus quer te dar essas direções, mas precisamos ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Tudo depende de uma única coisa, chamada relacionamento. Relacionamento com Deus. O que é um relacionamento com Deus? É uma amizade verdadeira com o Senhor. É uma troca de sentimento. Ele te ama, você também ama Ele. Você quer estar perto, próximo. Ele também quer estar perto e próximo de você. É um apoio, um cuidado, uma conversa, uma confiança, uma obediência ao Senhor. Isso é relacionamento com Deus. Toda a direção que você precisa está nele. Toda angústia que você sente às vezes acaba nele.
Toda depressão que muitas vezes quer te atingir, acaba nele. Tudo está nele, não adianta fugir dessa verdade. Não adianta achar que é só você pensar positivo, que as coisas vão mudar. Não adianta, tudo estar nele. E como tudo estar nele, precisa ter um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. E eu não quero te acusar de nada nessa noite aqui. Eu quero apenas te convidar a refletir em algo. Como está o seu relacionamento com Deus? Você não precisa me responder, eu quero que você reflita no seu coração. Esse relacionamento que eu acabei de falar, essa amizade, essa troca, essa vontade de estar próximo, de confiança, de obedecer. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Está excelente? Glória a Deus se tiver, meu irmão. Glória a Deus, continue assim. Está mais ou menos? Está quase acabando? Ou nunca existiu? Nós vemos cristãos que começam a frequentar a igreja, começam a frequentar as coisas, e não entendem o que é um relacionamento com o Senhor. Não conseguem desfrutar do melhor do Senhor e começam a desanimar, porque na verdade nunca tiveram um relacionamento vivo com o Senhor. Por falta de um verdadeiro relacionamento com Deus, temos visto pessoas desanimadas na caminhada cristã. E eu quero deixar aqui com você verdades que precisam penetrar no seu coração sempre. Lembre-se disso, essas 4 verdades. Vir à igreja todo domingo não é você ter um relacionamento com Deus. Isso não significa ter um relacionamento com Deus. Você pode vir à igreja todo domingo, toda terça, você pode viver na igreja. Isso não é ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento, você vem à igreja para prestar culto ao Senhor. Isso não é relacionamento, você está aqui para cultuar ao Senhor. O relacionamento, como nós vimos ali, é oração, é você conversar, é você deixar Ele falar com você, é você rasgar o seu coração. Enquanto você está aqui na igreja, você estar cultuando ao Senhor para que Ele fale com você somente. E não que você fale com Ele e talvez espere uma resposta. É totalmente diferente. Outro ponto que precisa estar no seu coração, gravado, grudado no seu coração. Servir ao Senhor em algum ministério, na igreja, não é relacionamento com o Senhor. Você não está aqui servindo ao Senhor falando assim, nossa, olha como eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor, porque eu ajudo a servir na ceia, estou no ministério de louvor, no ministério infantil, estou aqui servindo ao Senhor. Isso não é relacionamento com o Senhor. Isso é o que? Ajudar a ter um culto de excelência para o Senhor. É totalmente diferente. Todos que ministram aqui no púlpito não significa que tem um relacionamento com Deus. Isso é deixar Deus te usar para algo específico, para transmitir uma mensagem para a igreja. Não se engane porque você vem aqui ministrar uma abertura, uma oferta ou ministrar a palavra. Isso significa ter um relacionamento com Deus. Não tem nada a ver isso com relacionamento com Deus. Você está só sendo usado para algo. Mas o relacionamento com Deus é muito mais profundo que isso. Todo serviço que você faz para Deus não significa que você tem um relacionamento com Deus. Foi o que a igreja de Éfeso fez. Trocou o relacionamento, o amor, pelo serviço. Eles eram excelentes em tudo, eram excelentes em tocar no ministério de louvor, eram excelentes na pregação, eram excelentes em falar quem era ou quem não era realmente que servia ao Senhor. Sabiam todas as coisas. E o que Jesus falou para eles? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Eles trocaram adoração, eles trocaram ter uma intimidade com Deus pelo serviço que era para Deus. Deus não te chamou para servir Ele só, meu irmão. Deus te chamou para ter um relacionamento profundo com Ele.
E a consequência desse relacionamento profundo com Ele é servi-lo. Muitas pessoas só querem servir ao Senhor e não ter um relacionamento com o Senhor. É onde que vai matando aos poucos as pessoas. Essa troca de relacionamento por todas essas coisas tem ferido corações profundamente na igreja, no ministério. Quando não entendemos o que é relacionamento, qualquer coisa que no serviço que nós prestamos nos desagrada, tirando as heresias, não estou falando de heresias, estou falando de coisas que nos desagradam. Queremos chutar o balde e abandonar tudo. Falando, não gosto desses louvores que tocam lá, isso está chato demais, eu estou ali no ministério de louvor, nunca toco o que eu quero, não quero mais, deixa eu ir embora. Não está legal, nesse serviço que estamos fazendo aqui, não estou gostando. Aí vai embora, porque não entendeu nada, o que é um relacionamento com Deus. Você só está servindo, não está tendo um relacionamento. Lembre-se que não é questão de heresias. Quando for pregado heresias, quando for pregado algo que não tem nada da palavra do Senhor, chuta o balde mesmo. E se for direcionamento do Senhor, tem um coração humilde de chegar e falar assim: Deus, tudo bem, se não é mais para participar, não é mais para estar, estou com meu coração tranquilo porque estou te servindo da melhor forma. Não tenha medo disso. O problema é quando não temos um relacionamento profundo, íntimo com Deus e queremos fazer as nossas vontades e as nossas vontades já não estão mais de acordo com o que queremos. Aí chutamos o balde. Aí vem os sintomas que muitos de nós conhecemos ou até muitas vezes já sentimos esses sintomas. Paramos de congregar. Achamos que todos os lugares são iguais. Não quero servir na igreja, não quero servir ao Senhor, não quero cultuar no Senhor. Todos os lugares são iguais. Isso vai ser a mesma coisa sempre. Criamos ilusões de autossuficiência. Não preciso estar junto com meus irmãos, não preciso estar junto com o corpo ali, porque eu oro, eu jejuo, eu tenho meu particular com Deus, não preciso de ninguém. Eu sou o Superman. Criamos isso, meu irmão, a autossuficiência. E quando isso está no seu coração, sinto te informar ou não, é uma alegria te alertar sobre isso. Satanás já ganhou o seu coração. Quando você pensar que você é autossuficiente, que você não precisa de mais ninguém, por conta da sua falta de relacionamento com Deus, as circunstâncias levaram você a ter o coração machucado, ferido, porque alguém te feriu, porque alguém falou atravessado com você. Na hora que você chegar com esses sintomas, Satanás já ganhou seu coração, meu irmão. Começa a duvidar até das escrituras, dos milagres, do poder de Deus. Começa a pegar a escritura e falar: acho que não é bem assim também, tem coisas aqui muito no sentido figurado, não é muita coisa, não aconteceu dessa forma, até o ponto de não sentir mais nada de Deus no seu coração. E quando isso acontece, é triste, é difícil voltar, mas a boa notícia é que Deus sempre está com as mãos abertas para você voltar, para você entregar de verdade o teu coração mais uma vez com o Senhor. Não se engane, meu irmão. O grande perigo de não ter um relacionamento com Deus de verdade é esse, de você ser enganado, iludido por Satanás e achar que nenhum lugar está bom para você, porque você é melhor que todo mundo, você é melhor que todos, faz melhor que todo mundo. Então não tem lugar que você possa estar que está à sua altura. Não deixa Satanás ganhar o seu coração por isso. E após esse alerta, eu quero trazer esperança ao teu coração. Eu quero incentivar a buscar mais o Senhor. Quero te incentivar a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor.
Vamos ler Lamentações 3, verso 21 ao 24. Lamentações 3, verso 21 ao 24. Amém? Lamentações 3, verso 21 a 24. Todavia me lembro também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. E nesse momento eu quero te convidar a refletir mais uma vez, meu irmão. Mais uma vez. Só você e Deus nesse momento. Quero que você lembre-se de como Jesus se revelou ao teu coração. Quando foi isso? Quando foi o primeiro encontro? Como Ele falou com você a primeira vez, meu irmão? Como foi escutar a voz do Senhor a primeira vez? Como foi que Ele se revelou ao seu coração? E é interessante que Deus te conhece tanto, que para cada um Ele se revela de alguma forma. Se Deus ainda não se revelou ao seu coração, se você ainda não teve uma experiência com Deus dessa, eu profetizo que nessa noite você vai ter, que Deus vai falar ao teu coração, no mais profundo do teu coração, e vai se revelar a você. Esses dias, eu até comentei na ceia de Natal que nós fizemos, eu estava refletindo sobre isso, como Deus é bom, que com cada pessoa Ele se revela de uma forma, com cada pessoa Ele trabalha de uma forma. E eu estava comentando com a minha esposa e falando sobre como Deus tinha se revelado a mim. E ela falou que Deus se revelou diferente. Para ela sempre teve a ausência de um pai, né? Ela teve o pai dela, mas aconteceram várias situações que o pai dela deixou ali de ser um sacerdote, deixou de ser um pai de verdade para ela. E ela sentia muita falta disso. Tinha um vazio, tinha algo que faltava no coração dela ali, que nada preenchia, mas sim, somente o amor de Deus podia preencher. E Deus se revelou para ela como um pai amoroso, em quem ela poderia confiar, em quem ela poderia falar os seus problemas, em quem ela poderia contar com Ele sempre. E Deus se revelou para ela como um pai. E para mim, como eu comentei, foi diferente. Eu nunca tive ausência de amor. A minha mãe, o meu pai, a avó, meu avô sempre me criaram. Na verdade, eu tive excesso de amor e glória a Deus por isso. Nunca me faltou, nunca tive um vazio falando, como que é ter um pai por perto, como é ter uma mãe por perto, como é ter amor de alguém por perto. Eu tive isso e glória a Deus por isso. O vazio que eu tinha não era falta de amor. O vazio que eu tinha quando Jesus se revelou em mim era a falta de um caminho, era a falta de saber o meu propósito, por que eu nasci, para onde que eu vou, o que eu faço. Será que a vida é só trabalhar, ter dinheiro, casar, ter filhos? Será que a vida é só conquistar bens materiais e mais bens materiais, e quando morrer, o que acontece? Era tantas dúvidas, era tanto vazio que talvez era suprido por outras coisas. E quando eu encontrei Jesus, eu encontrei o caminho. Ele se revelou a mim como um caminho, como a verdade, como a vida. Tudo mudou quando Jesus me encontrou, quando Ele se revelou a mim. Tudo mudou. Eu não digo que foi de uma hora para outra. Até hoje eu estou sendo transformado a cada dia. Mas a minha visão de mundo, a minha visão de propósito, de destino, mudou. Deus se revelou a mim como um destino. Deus me deu um destino. Hoje eu entendo que o meu propósito
a minha salvação estar nele, o meu destino, o meu caminho é o Senhor. Eu entendo que quando eu morrer, eu vou estar no céu com o meu Senhor, porque Ele me salvou, Ele morreu por mim naquela cruz. Eu entendo que o meu papel é chamar mais gente para perto do Senhor e lotar a comitiva para o céu, quando todos não estiverem mais aqui. Esse eu entendi que é o meu propósito, que é o meu chamado. E eu, do fundo do coração, meu irmão, espero que Deus se revele ao seu coração de uma forma tremenda, que é aquela área que nada supre, é aquela área que sempre tem um vazio, é aquela área que sempre necessita de algo que você tenta matar com tantas outras, suprir com tantas outras coisas. Sabe o que é isso? É o Senhor falando com você, é o Senhor te chamando para perto, é o Senhor querendo se revelar ao seu coração, meu irmão. Se Ele ainda não se revelou ao seu coração, pode ter certeza que talvez o sentimento, a voz queimando no seu peito e querendo falar com você, é Ele. Não resista à voz do Espírito Santo, meu irmão. Ele pode se revelar como o amor que você tanto busca. Ele pode se revelar a você com a felicidade que você tanto busca. Quantas pessoas ricas, milionárias, falam: eu não sou feliz, eu busco a felicidade em relacionamentos, atrás de relacionamentos, busco a felicidade em dinheiro e nada deixa feliz, porque a felicidade só está em Cristo, só está no Senhor. Ele pode se revelar como a paz que você tanto busca. Ele pode se revelar como o caminho que você tanto busca. E depois da revelação ao nosso coração, o que fazer? Quando Ele se revelou ao seu coração como um Pai, como um caminho, um Salvador, o que nós temos que fazer? Buscar relacionamento diário com o Senhor. E como fazer isso? O principal que não pode faltar, não existe outro meio de comunicação com o Senhor, é a oração. Conversar com Deus todos os dias, rasgar o seu coração diante do Senhor todos os dias, falar: Deus, hoje está difícil, eu não estou nem com vontade de estar aqui, mas eu estou, Senhor, porque eu te amo, eu sei que o Senhor é mais importante do que tudo para mim. Nem que se for 5 minutos, meu irmão, tenha uma vida de oração com o Senhor todos os dias. Práticas de jejum, para matar a sua carne e aprender a ouvir a voz do Senhor. Quando você jejua, você está humilhando a sua carne, falando: Deus, a sua presença, a sua voz, a sua direção, o que eu preciso ouvir é mais importante do que um alimento para matar a minha carne, para matar a minha vontade. Tenha práticas de jejum, tenha práticas de jejum. Aí você vai me perguntar: mas como que é que jejua? Como que eu faço jejum? Meu irmão, para mim, vendo as Escrituras, jejum se refere a alimento. Você se abster de alimento. Se você conseguir jejuar o dia inteiro somente na água, glória a Deus. Se você conseguir meio dia, glória a Deus. Se você conseguir 3 dias, glória a Deus. Mas não deixe de fazer, comece a aprender com Deus como que é que Ele quer que você faça. Comece a aprender com Deus. Fala assim: Deus, eu vou tentar jejuar meio dia aqui para o Senhor. Só que, meu irmão, jejum não é regime. Quando você jejuar, você tem que estar em constante oração, sempre entregar o seu jejum para o Senhor. Na hora que for iniciar, na hora que for finalizar, você vai falar: mas eu trabalho, como que eu vou fazer? Jejua durante o trabalho, e no período que você está em casa, ore ao Senhor antes de trabalhar. Na hora que você for almoçar, entra no banheiro lá do trabalho, ajoelha e fala: Deus, eu estou te entregando meu jejum aqui, Senhor.
Mas ore com o Senhor, aprenda como que o Senhor fala com você, aprenda como o Senhor quer que você faça. Tenha essa prática de matar a sua carne. Tenha meta de ter pequenos encontros com Cristo diários, até esses encontros que são pequenos se tornarem cada vez maior. Fala: Deus, eu vou orar com o Senhor a cada 2 horas durante o dia, 3 minutos. Vai lá durante 2 horas, coloca no celular e fala: Deus, deixa eu lá conversar um pouquinho com você. No começo é difícil, no começo a gente não quer, mas depois que a gente vai começando a escutar ao Senhor, depois que a gente vai começando a ouvir a voz do Senhor, vai aumentando. Ore nas madrugadas, sacrifique seu sono, sacrifique sua carne. Ora, nem que se for, igual eu falei, meu irmão, ajoelha lá de madrugada, fala: Deus, eu estou aqui morrendo de sono, mas eu te amo, eu quero te servir melhor, eu quero ouvir a tua voz. Me fale como que eu tenho que fazer, me dá direção de como orar, de como falar. Converse, tenha um relacionamento com Deus constante. E o grande divisor de águas na sua vida, preste atenção nisso, é onde muitos abandonam o Senhor, é aquele famoso fogo de palha. O grande divisor de águas na sua vida será quando a empolgação do primeiro amor acabar, e mesmo assim você permanecer nele. Quando a empolgação daquela paixão, daquele primeiro amor pelo Senhor acabar e você permanecer nele, você está aprovado, meu irmão. Quanta gente a gente vê que se converte, começa a só falar de Deus, aquela paixão, aquela empolgação, e daqui a pouco vai esfriando, e acaba e vão embora. Quantas pessoas nós vemos assim? Quando a empolgação do primeiro amor acabar, e mesmo assim você permanecer nele, vai ser o divisor de águas na sua vida. A constância em Deus sempre será mais importante do que os seus sentimentos. Hoje não estou legal, hoje não estou bem. Vai e se relacione com Deus assim mesmo. Estou triste, estou oprimido, aconteceu algo. Vai e se relacione com Cristo assim mesmo. Estou sendo acusado porque eu caí, pequei, pisei na bola com Deus. Eu não tenho nem coragem de abrir a minha boca e falar com Deus. Meu irmão, peça perdão e vá e se relacione com Deus. O amor que te alcançou continua sendo o mesmo. Ele ainda continua acreditando em você. Ele ainda continua todos os dias depositando as promessas, as coisas que já foram liberadas ao seu respeito todos os dias, meu irmão. O amor dele não muda, o amor dele não mudou por você. O problema é que muitas vezes o nosso amor muda, o nosso amor esfria, o nosso amor acaba. É o nosso amor, não é o amor dele. O amor dele sempre vai permanecer com você todos os dias, meu irmão. Jeremias 31, 3, o texto que nós lemos no começo. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus todos os dias te atrai, te chama, te busca. Tenha um relacionamento de verdade com o Senhor. Não se engane com o serviço que você faz para o Senhor. Isso não é relacionamento, isso é serviço. O relacionamento que vai te levar a fazer um serviço de verdade. Lembre-se sempre da igreja de Éfeso, que eram muito bons em tudo, menos no relacionamento com Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. E queria
eu vou começar a orar aqui. Eu queria te convidar, se você quiser estar orando aqui junto com nós, se alguém aqui ainda não conhece ao Senhor Jesus, nunca fez uma oração para aceitar o Senhor Jesus como o seu Salvador, falando: Deus, eu entrego minha vida para o Senhor de verdade. Eu quero que o Senhor guie minha vida todos os dias, Deus. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu entendo que o Senhor morreu por mim naquela cruz, que através de você que eu vou para o céu. E quiser vir aqui para nós orarmos, pode vir. Você precisa que Deus se revele ao seu coração de alguma forma. Às vezes você está tantos anos na igreja, você está tantos anos somente servindo, e não tem um relacionamento genuíno com o Senhor, e quiser vir aqui orar também, pode vir, meu irmão. E se o seu relacionamento com Deus está fraco, você está sentindo que cada vez mais abandonado esse relacionamento, cada vez mais você tem deixado o Senhor de lado, e talvez somente servido ao Senhor no automático, e quer que Deus mude isso no seu coração, pode vir orar aqui também. Se você tiver vergonha disso, meu irmão, pode ficar no seu lugar mesmo, orando. Mas toda vez que você decide levantar da sua cadeira, vir aqui, como se você estivesse falando para Satanás: você não me prende mais, eu quero o Senhor, não é a minha vergonha, não é nada que vai me paralisar, porque eu quero o Senhor. Então fique à vontade, eu vou começar a orar. Se você quiser ficar em pé, sentado, fique à vontade, mas não deixe de falar com o Senhor, não deixe de falar com o Senhor o quanto você precisa desse relacionamento diário com Ele, para que a sua fé permaneça inabalável no Senhor, no nome de Jesus, amém? Você coloca, Wagner, um louvor para nós? Senhor Jesus, nós te amamos, Deus. Nos perdoa, Senhor, por tantas falhas. Nos perdoa por muitas vezes trocar a Tua presença, a comunhão diária, por talvez servir em algo que falamos que é para o Senhor e na verdade nem é para o Senhor. É só para suprir o nosso ego, é só para suprir a nossa vaidade, é só para nós nos aparecermos para as outras pessoas, é só para mascarar que nós temos uma intimidade, uma santidade falsa. Em nome de Jesus, Pai, arranca do nosso coração isso. Espírito Santo, nos quebra no mais profundo. Espírito Santo, tira de nós o que precisa ser tirado, quebra de nós o que precisa ser quebrado. Tira as máscaras do nosso coração, da nossa mente, tira. Que nós venhamos ser sinceros contigo em tudo, Deus. É o Senhor que nos chama para perto, é o Senhor que nos atrai todos os dias. Espírito Santo, atrai a tua igreja, atrai os corações, e quando isso acontecer, que nós venhamos corresponder ao Senhor, em nome de Jesus. Fale com o Senhor, seja sincero, meu irmão. Nem que se for uma vez na sua vida, rasga o seu coração diante do Senhor e fala: Deus, eu preciso ser transformado, eu preciso viver isso que eu tanto prego para os outros, eu preciso viver esse amor que tanto é pregado, que muitas vezes eu falo, mas eu nem vivo. Em nome de Jesus, nos leva para mais perto de Ti, Espírito Santo. Nos leva, Espírito Santo, ao arrependimento de verdade, Deus. Aos arrependimentos aos nossos pecados, coisas que estamos sendo acusados, coisas que Satanás diariamente vem e nos acusa. Em nome de Jesus, seja quebrado toda acusação, todo peso, seja quebrado no nome de Jesus.
Corações livres, corações libertos, corações puros, Deus, no nome de Jesus. Libera agora, Espírito Santo, toca, no nome de Jesus. Toca na mente, toca no coração, arranca toda vaidade, arranca do coração toda soberba, arranca do coração toda mentira mascarada de santidade, toda mentira mascarada de homens e mulheres de Deus, que na verdade não tem um relacionamento com o Senhor. Libera agora um relacionamento puro, Espírito Santo. Transforma o coração de verdade, Espírito Santo. Que tudo que foi liberado sobre a vida de cada um aqui, todas as promessas, tudo que o Senhor já liberou, Pai, que eles venham permanecer em um relacionamento profundo para que se cumpra. Muitas vezes não acontece aquilo que foi prometido para nós, justamente por falta de relacionamento com Deus, falta de conversa com Deus. Deus tem muito mais para você, meu irmão. Deus tem muito mais, mas precisa haver uma intimidade genuína com Ele, para que coisas grandes Ele libere para você, para que visões Ele dê para você, para que tudo Ele dê para você, meu irmão, tudo aquilo que você necessita. Existe muito mais, existe algo muito mais profundo do que você só ver de domingo a domingo. Existe algo mais profundo do que estar aqui ministrando toda vez. Existe algo muito mais profundo de que servir em qualquer ministério, meu irmão. Existe algo mais profundo, existe um chama que tem que queimar no seu coração dia após dia. Existe um chamado muito mais profundo que tem que queimar no seu coração, meu irmão. Tem que queimar por almas no seu coração. Tem que queimar por ser usado por Deus. Tem que queimar de ser instrumento genuíno do Senhor. Seu coração tem que queimar por vidas, meu irmão. Por vidas que se dobram e se rendem ao Senhor Jesus. Seu coração tem que queimar por isso. Seu coração não tem que queimar por fama, não tem que queimar por dinheiro, não tem que queimar por cargos, por vaidade. Seu coração tem que queimar pelo Senhor. Tudo que for necessário para que você consiga atrair mais gente, Deus vai derramar sobre a sua vida, se tiver um relacionamento profundo. Se é para você ser rico, para atrair mais pessoas, Deus vai derramar riquezas. Se é para você ter, Deus vai derramar fama. Se não for para ter fama e você conseguir mais pessoas para o Senhor, você não vai ter, meu irmão. Oh, escuta a voz do Senhor. Escuta o Espírito Santo falando ao seu coração. Rasgue as suas vestes de verdade, Deus. Rasgue diante do Senhor as suas vestes. No nome de Jesus, meu. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida de verdade. Saia dos embaraços. Saia de coisas que estão matando o seu coração, que estão deixando o seu coração triste, que está te matando no Evangelho. Larga essas coisas, meu irmão. Larga essas coisas. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é simples e ao mesmo tempo muito poderosa para quebrar tudo que o seu coração está preso. Se o seu coração ainda está preso, meu irmão, em ser rico, em ter fama, em ter cargos, em ter coisas que as pessoas vão olhar para você e falar: nossa, lá vai um homem de Deus. Meu irmão, está no tempo de se arrepender de verdade. Está no tempo de se arrepender de verdade. Fala: Deus,
Eu não preciso de nada disso se o Senhor estiver comigo. Eu não preciso de nada disso se o Teu Espírito Santo estiver comigo todos os dias. Eu não preciso de nada disso se o Senhor me usar todos os dias para atrair mais pessoas para o céu. Se é a minha vontade de ser rico, tira de mim, Senhor, que está me atrapalhando. Se é a minha vontade de ter cargos, títulos, fama, arranca de mim. Mas não me deixa viver uma vida que não é para te servir de verdade. Meu irmão, quando o Espírito Santo chega na sua vida de verdade, mais nada importa. Mais nada importa. Mais nada importa quando o Espírito Santo chega de verdade na sua vida, meu irmão. Mais nada, 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 nada. Tudo vai passar nessa terra. Tudo vai passar nessa terra, meu irmão. Tudo, 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 a riqueza, a beleza, a vaidade vai passar, meu irmão. A única coisa que vai permanecer é o quanto você serviu ao Senhor e quanto você levou pessoas para o céu. É a única coisa que vai permanecer. No nome de Jesus, chegou um tempo de nos arrependermos de verdade. Chegou um tempo de evangelizarmos aqueles que precisam de verdade, meu irmão. Chegou o tempo de uma igreja genuína chegar e evangelizar aqueles que precisam de verdade. Tantas vezes tentamos evangelizar as pessoas que não querem mais saber de nada. Tantas vezes tentamos evangelizar, falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que não querem saber de nada. Enquanto pessoas que precisam mesmo, são poucos que têm coragem de ir. No nome de Jesus, esse ano, nós vamos levantar um exército aqui dentro que vai evangelizar quem precisa de verdade, meu irmão. Vamos no meio das prostitutas ali, falar do amor de Cristo. Vamos através, com a igreja, evangelizar esses talvez moradores de rua, as pessoas que realmente precisam do evangelho. No nome de Jesus, fala para Deus, falar ao seu coração e te incentivar a fazer isso, cada vez mais, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, meu irmão. Não deixa Satanás enganar seu coração com coisas que você acha que é, mas realmente não é. Nós não somos nada sem Cristo, nós não somos nada sem o Espírito Santo. Livra nós de ser uma igreja como Éfeso, de sermos bons em tudo, menos em adorar ao Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo queimar no seu coração. Deixa o Espírito Santo revelar coisas ao teu respeito, meu irmão. Deixa o Espírito Santo revelar coisas. Deixa o Espírito Santo revelar os seus pecados. Deixa o Espírito Santo falar onde que você está errado. Crie coragem e fale assim: Espírito Santo, o que eu preciso mudar? Aonde eu estou errando? O que eu preciso mudar? Onde que eu estou pisando na bola? O que está me impedindo de ter mais do Senhor? O que está me impedindo de ter mais do Senhor? Fale com o Senhor. Fale com o Espírito Santo. Tenha coragem de falar. Abra sua boca e fala. Tenha coragem. Faça orações corajosas, meu irmão. Fala: Deus, eis-me aqui. Tira o que tem que tirar. Arranca de mim o que precisa. Me mostra o que eu preciso para servir o Senhor de verdade. Tenha essa ousadia no nome de Jesus. Amém, igreja? Mais uma vez eu vou perguntar: tem alguém aqui que quer vir orar para aceitar o Jesus?
para buscar um relacionamento mais íntimo, para que Deus se revele. Se não tem, nós vamos encerrar a palavra. E espero que Deus possa ter falado no teu coração, meu irmão. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como nós falamos, estamos há um ano, né? Fez um culto de um ano. E espero que nesse um ano Deus possa ter falado com vocês em várias mensagens que ministramos aqui, em várias coisas que falamos aqui. E peça para que o Senhor acrescente cada vez mais pessoas nesse ministério, para que nós venhamos ter um povo que realmente vai buscar aquele que precisa. Peça para Deus te usar, meu irmão, com aquelas pessoas que realmente precisam estar com Cristo. Deus tem falado muito no meu coração, eu tenho orado ainda para ter entendimento do Senhor de algumas coisas, mas a minha vontade, meu irmão, eu até comentei com a minha esposa, é a gente entrar em prostíbulos e no meio da Indianópolis lá, daquelas pessoas que precisam de verdade, aqueles irmãos que vão ser nossos irmãos em Cristo, e falar a verdade para eles. Sabe, eu estou cansado de tanto querer ministrar para pessoas que, ministrar não, convidar aquelas pessoas que não querem saber de Cristo, aquelas pessoas que já experimentaram, mas não querem saber. O nosso papel é sempre falar, convidar, mas às vezes nós insistimos tanto em pessoas que achamos que ela vai, quando se converter, vai ser uma bênção, e desprezamos aqueles que realmente precisam, meu irmão. Quantos moradores de rua precisam serem transformados? Eles não precisam somente de uma cesta básica, de um alimento. Eles precisam do alimento dos céus, meu irmão. Eles precisam voltar a viver e parar de sobreviver. Tem tantos moradores de rua que você vê testemunhos que já serviram uma vez na igreja, que Deus liberou tantas coisas através deles e hoje eles estão presos em drogas. Se a gente não falar, quem que vai falar, meu irmão? Para que ter uma igreja gigante, uma igreja tão bonitinha, cheia de telão, com várias pessoas e essas pessoas sofrendo na rua, e a gente acaba aqui, vai para nossas casas e até o próximo domingo, hein? Tragam mais gente para fazer panelinha com a gente. Não é isso o evangelho, não. Não é isso o evangelho. Deus conhece o meu coração. Se não entrar mais ninguém nesse ministério aqui, ficar só a gente, e nós formos um ministério de evangelismo de verdade, que consegue tirar essas pessoas da rua, que consegue libertar essas pessoas através da verdade, nós podemos ficar nesse tamanho, nesse salão, um salão menor, que já vai estar ótimo. Nosso papel como igreja já vai estar sendo cumprido, porque nós falarmos do amor do Senhor para eles, falar do amor de Deus para eles, não significa que eles vão vir congregar aqui. Nós não estamos falando de igreja, de placa de igreja, nós estamos falando dos céus. Se nós conseguimos tocar no coração deles, e essas pessoas se converterem, amém se forem aqui, mas se não for, você não tem ideia da alegria que Deus terá no coração, de um filho que está perdido, de um filho que já não tem esperança, que todo mundo olha e já fala, isso daí não até sair de perto. Meu irmão, ore para que o Senhor trabalhe no seu coração com o evangelismo, trabalhe no seu coração de verdade. Eu tenho orado para que o Senhor mude meu coração, que eu sei que não é fácil. Eu estava até conversando esses dias com meu pai, com meu cunhado, Daniel, que tem lugares que é difícil nós evangelizarmos, tem moradores de rua que estão cheirando mal, é difícil a gente ir lá e dar um abraço, mas que o Espírito Santo nos leve a esse nível de amor pelas pessoas. E essa palavra de hoje foi para te incentivar a ter mais comunhão com Deus, porque uma transformação genuína, para a gente ter uma transformação, para ter mais amor, para ter mais fome, mais sede por vidas, só vai vir através da comunhão com o Espírito Santo, através da comunhão com Jesus. Amém?
Essa é a palavra que eu queria deixar aos nossos corações. Glória a Deus por esse primeiro ano de ministério. Que esse ano Deus possa desenvolver os seus dons, os seus talentos. Que você venha aplicar esses dons e talentos. Não enterre o seu dom, não enterre o seu talento. Em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez aqui todas as pessoas que contribuíram na obra aqui com dinheiro, com oração, vindo ao culto. Muito obrigado, meu irmão. Você não sabe o quão importante é isso para nós. O quão importante é ter o apoio de vocês. São tantas batalhas na mente, são tantas coisas que Satanás lança aos nossos ouvidos, que é vocês que nos fazem permanecer através de Jesus. É o amor que Deus derrama em nós por vocês que nos fazem permanecer. Se não fosse isso, meu irmão, talvez a gente nem estaria mais aqui. Mas é o amor que Deus derrama no nosso coração por vocês. E o meu desejo é que Deus possa usar cada um de vocês num dom específico, em um chamado específico, no nome de Jesus. Amém? Mais uma vez nós vamos falar sobre as doações. Nós temos ajudado pessoas com cestas básicas. Se você conhece alguém que precisa de algum apoio financeiro em questão de contas básicas, meu irmão, não vai falar que é para dinheiro para comprar um PlayStation, um videogame, né? Não, aí não. Mas se for uma questão de luz que está para cortar, de água, de gás que precisa, um alimento, uma cesta básica, meu irmão, um remédio que precisa comprar com urgência, alguma coisa que está fazendo falta de verdade, meu irmão. Se é você ou se é alguém que você conhece, pode vir falar conosco. A gente sempre fala, a gente não vai no armário de ninguém ver se é verdade ou não. A gente confia num Deus. Toda a arrecadação que nós recebemos aqui é do Senhor. Então nós sempre oramos aqui, Senhor, é tudo teu. Se alguém vier te pedir e for para fazer alguma coisa para nos enganar, que o Senhor nunca mais traga para essa pessoa. Que o Senhor seja o juiz dela e não nós. Amém? Conte conosco. E hoje nós compramos um bolinho também e uns salgados. Comam, não saiam daqui sem comer. Tenha um momento de comunhão com o seu irmão. Obrigado por todos que vieram. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos o culto. Vamos orar aqui pelo Pedro. O que eu sei aqui? Ele quer que nós oremos para que Deus fale com ele. Ele quer que tenha experiências com o Senhor. Quer que Deus possa trabalhar no coração dele, ensinar ele desde pequeno como ouvir a voz do Senhor. Amém? Estenda suas mãos. Senhor Jesus, nós oramos pelo Pedro, Pai. Que o Senhor possa vir falar com ele desde pequeno, Senhor. Que a sua voz ele possa discernir facilmente, Pai, desde pequeno. Ensina, Deus, a ele te ouvir. Ensina ele a obedecer a sua voz. Ensina a ele a buscar o Senhor de todo o coração, Deus. Nós queremos profetizar sobre ele um homem segundo o teu coração, um profeta do Senhor, Deus. No nome de Jesus, ele será um homem muito usado por Deus, no nome do Senhor Jesus. Guarda ele, Senhor, de toda vaidade que possa vir correr no coração dele, de todo mal, de todo vício, de todo espírito maligno que quer confundir na infância, na adolescência, que caia por terra no nome de Jesus. Nós profetizamos um homem segundo o teu coração, um homem cheio da tua presença, um homem cheio do teu Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Amém.
Vamos orar também pelo meu avô. Ele vai fazer uma ligadura, né? Que a minha tia falou que é uma... Amém. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida do meu avô, Senhor Euclides. Que o Senhor possa estar com ele nessa cirurgia, Deus. Usa a mão dos médicos ali, Deus. Que no nome de Jesus não venha acontecer nada ali de alguma intercorrência, Senhor. Mas que seja uma cirurgia que vai ser bem sucedida. Uma cirurgia que não vai ocorrer nada, que ele vai se restabelecer o quanto antes, se recuperar o quanto antes, Deus. No nome de Jesus, nós queremos quebrar todo ataque do inimigo sobre a mente dele, talvez colocando medo, colocando às vezes medo no coração que não vai dar certo. No nome de Jesus, está quebrado e repreendido. No nome do Senhor Jesus, Deus. Coloca os teus anjos ali acampados também, Senhor, no momento da cirurgia, Deus. Usa os médicos e profetizamos também a cura 100% sobre tudo que está afetando ele, Deus. Na audição, na visão, no estômago, na perna, Senhor. No nome de Jesus, Deus. Nós profetizamos a cura. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou orar pela minha avó também, que ela tinha pedido para nós orarmos por ela semana passada, não deu tempo. Estenda suas mãos, coloca a mão na avó lá também. Pode ficar aí, vó. Pode ficar aí. Ela está sofrendo com algumas insônias. Ela fala que às vezes vê alguns vultos. Vamos orar por ela. Estenda suas mãos. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida da dona Sebastiana, da minha avó. No nome de Jesus, toda opressão maligna, toda opressão na mente, toda visão que foi aberta por Satanás, cesse agora no nome de Jesus. Todo espírito que causa esquecimento, todo espírito que causa qualquer tipo de desconforto na hora do sono, bate em retirada no nome de Jesus. Solta da mente dela, solta do coração, solta da visão. Se foi alguma coisa que Satanás abriu na mente, perca suas forças agora no nome de Jesus. No nome de Jesus nós repreendemos agora. Solta no nome de Jesus. Espírito Santo, cessa a visão agora. Cessa agora todo esquecimento, cessa toda dor, tudo que está causando desconforto, que bate em retirada agora no nome de Jesus. Espírito Santo, sela aquela casa, fecha tudo que Satanás tem aberto ali com brechas, Deus. No nome de Jesus, acampa os teus anjos ali na casa, Deus. Ali no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, todos os lugares ali. Vai com teu Santo Espírito, Deus, no nome de Jesus. Profetizamos sobre ela hoje um sono tranquilo, um sono em paz, um sonho sem visão de nada. Se for para ter visão, Deus, que seja a visão do céu, Deus, no nome de Jesus, Pai. Que seja visão com coisas celestiais, Deus, no nome de Jesus. Quebramos mais uma vez, Deus, tudo que foi amarrado, tudo que foi lançado, tudo que foi aberto no reino espiritual ali, que seja coisas das trevas, que perca as forças agora, no nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. No nome de Jesus, a senhora vai dormir em paz hoje. A senhora vai dormir tranquila, não vai ter visão de nada, no nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco. E a igreja diz amém. Glória a Deus.
sede que havia